Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que nos liga, você que nos escreve, que deixa o seu pedido de orientação, mas sobretudo você que nos acompanha e você que nos divulga. É impressionante como, viajando pelo Brasil, eu tenho a oportunidade de encontrar pessoas que divulgam o programa Direção Espiritual, que apresentam àquele que ainda não conhece, que fala da canção nova. É impressionante, gente, como nós temos pessoas que ainda desconhecem o Evangelho. Mais que isso, pessoas que passam por dificuldades sozinhas, sem terem onde se agarrar. E às vezes um programa como esse, ou a própria programação da Canção Nova, também os canais católicos, vamos fazer aqui justiça, né? Ao bonito trabalho que a TV Século XXI realiza, a Rede Vida de televisão, a TV Aparecida. A Canção Nova faz questão de divulgar tudo aquilo que é bom, inclusive trazendo aqui pregadores que não pertencem à Canção Nova. Eu, por exemplo, eu sou um padre que tem uma ligação afetiva com a Canção Nova, mas eu não pertenço à comunidade Canção Nova. Eu estou aqui há quase 8, 9 anos, nem sei mais, com o programa Direção Espiritual, 10 anos já, o meu diretor está falando aqui, que bom. Há 10 anos aqui, prestando este serviço que também é para mim. Eu sempre digo isso, que o primeiro a ser beneficiado com o programa Direção Espiritual sou eu, por aquilo que Deus me fala, por aquilo que Deus me lembra, porque cada vez que eu falo para você sobre uma dimensão da vida cristã, a partir de um conselho que a gente dá, ou até mesmo a partir de uma reflexão de abertura de programa, que é geralmente esse primeiro bloco, a gente faz uma reflexão. Eu estou fazendo para mim também. O meu ouvido é o primeiro a escutar o que minha boca diz. Eu também tenho necessidade de colocar em prática tudo aquilo que está sendo dito aqui. Então, para nós é sempre uma alegria quando a gente encontra pessoas que descobriram no programa uma verdadeira direção espiritual. Que a gente sabe que no nosso dia a dia, os nossos padres que estão tão atribulados de trabalho, os nossos pastores que também estão tão atribulados de trabalho, não conseguem atender as pessoas que precisam de ajuda. Então é claro que sempre que a gente puder ser atendido de maneira particular, eu não estou falando de sacramentos no caso de nós católicos, que o sacramento será sempre particular. Você vai lá, você se confessa, você tem a unção dos enfermos, você batiza uma criança, você se casa. Naquele momento você tem um ministro ordenado, preparado para lhe atender. Mas geralmente no nosso dia a dia, as questões que tantas vezes nós precisamos refletir, os problemas que a gente tem, a gente precisa de alguém que nos ajude nisso. Não é que vai nos dar a resposta para o problema que a gente tem. Mesmo porque eu nem sou adepto disso. Às vezes as pessoas nos procuram, né, achando que nós temos uma resposta mágica para o problema delas. Mas não. Eu também preciso buscar no meu dia a dia as respostas para os meus problemas. Eu não tenho como dizer a você que você assiste o programa e seus problemas serão solucionados. Você lê o meu livro e os seus problemas serão solucionados. Não. Agora, é bem provável que no momento da leitura de um livro que foi escrito pensando em ser também um instrumental de ajuda na vida de uma pessoa, é claro que ali você encontra as respostas que você precisa. É assim que funciona. Toda a nossa ação evangelizadora não é para lhe dar as respostas prontas, mas é para ajudar você a chegar às respostas que você precisa. Quero lembrar que nós continuamos com a nossa promoção na Loja Sacra, que é do Box, que contém aqui os 3 livros, O Discípulo da Madrugada, Orfandades e Tempo de Esperas. São 2 obras ficcionais, né? Orfandades, um livro de contos que trabalha as dimensões das ausências humanas. Tempo de Esperas, que é esse livro que vai virar um filme, que já está em processo de roteirização. É uma história muito bonita, uma troca de correspondências entre um professor e seu aluno, fazendo uma reflexão bastante interessante a respeito do período das esperas que todos nós precisamos enfrentar na vida, né? É tão interessante como às vezes nós não temos condições de enfrentar as esperas. Como é difícil saber esperar. E O Discípulo da Madrugada, que é uma obra que eu considero muito especial, que é o encontro de Jesus
com um mestre da lei e o processo de transformação que Jesus realiza no coração deste mestre da lei. Então este box será autografado se você pedir através do site www.lojasacra.com.br. Se você faz lá o seu pedido, você vai ter o box autografado. Gente, eu não vou autografar livro por livro não, viu? É um autógrafo bonito aqui na capa, ó, com o seu nome e tudo. Senão a pessoa vai achar que eu vou autografar os 3 livros mais a capa, né? Não. O autógrafo vai na capa, bonitona aqui, para você ter na sua estante, ou para você presentear alguém. Às vezes a gente conhece pessoas que estão passando por momentos difíceis, momentos de depressão, momentos de angústia, de sofrimento, de doença. O meu livro Tempo de Esperas, ele foi, para mim, uma surpresa muito grande. Quantas pessoas que estavam acamadas, doentes, falaram: nossa, padre, como aquele seu livro me ajudou. Como a leitura daquele livro me ajudou. Ou então O Discípulo da Madrugada é um bom livro para aquele que não participa muito da igreja, mas que tem sede de Deus. Porque o discípulo era um homem assim. Só que o contrário, ele participava demais e tinha pouco Deus na vida dele. Então Jesus vem e apresenta para ele que nem sempre estar dentro de uma religião é a garantia de ter Deus dentro do coração. Então o livro Discípulo da Madrugada, ele faz cair por terra muitos preconceitos que às vezes a gente tem. Que às vezes a gente, numa análise muito rápida, a gente pensa que meu filho não vai à igreja. Cuidado, viu? Ele não vai à igreja, mas às vezes pode ter um coração mais cristão do que o nosso, que está todo dia lá. Então, é claro que a pertença religiosa é interessante e a gente sempre vai motivar para isso. Agora, a gente também precisa tomar muito cuidado para a gente não incorrer no risco de propor um remédio que o outro nem precisa mais. De repente já fez uma experiência de Deus e o reencontro com a igreja vai ser daqui a pouco. Não adianta a gente forçar a barra. De repente vai ser daqui a pouco que esse menino ou que aquele rapaz vai redescobrir o valor de estar ali, de pertencer, mas na marra ninguém funciona. Então é um livro que eu recomendo muito para a gente oferecer àquela pessoa que você sabe, que tem sede de Deus, mas nem sempre tem disposição de ir para a igreja. E o disco novo, que deve estar saindo essa semana, Deus no Esconderijo do Verso. Meu novo trabalho, que conta aqui com participações muito especiais. Foi um disco muito bem produzido, graças a Deus, com uma equipe maravilhosa de músicos e com as participações de Nana Caymmi, Alcione, Fagner, Fafá de Belém, Elba Ramalho e Nina Jô. Um disco muito especial que você também pode dar de presente para quem não costuma ouvir música religiosa, porque como é uma linguagem de música popular brasileira, né, muito embora as músicas sejam naturalmente religiosas, porque foram escritas por mim, são 4 regravações, mas boa parte do disco foi escrito por mim. Então você vai ter a oportunidade de oferecer àquela pessoa que você sabe, que vai ouvir a música sem o preconceito, né? Porque às vezes a gente tem muita dificuldade, não é, Christian? Boa noite, meu filho, tudo bem? Eu cumprimento o Christian quase no final do programa, né? Ele já está quase dormindo, porque ele fica ali tocando, de repente ele cochila. Aí já fala: oi, tchau, tchau, boa noite, tchau. Mas na verdade, você que trabalha com música também religiosa, às vezes as pessoas têm muito preconceito, né? Eu fico, às vezes observo que pessoas, de repente, depois que escutaram um trabalho da gente, falam: nossa, eu não sabia que vocês tinham tanta qualidade na produção. Acha que a gente grava o disco atrás da igreja, né? Ou então acha que os nossos discos são ruins, igual aquelas músicas que a gente canta, né, por aí nas missas. Não, tem muita gente fazendo trabalho de altíssima qualidade, nomes que estão zelando pela qualidade da música religiosa, como Ziza Fernandes, Celina Borges, o próprio Rosa de Saron, que quebra todos os paradigmas. Eu fico tão orgulhoso desses meninos, de verem esses meninos entrando em contextos seculares, onde as pessoas prestam atenção na qualidade musical e depois são tocados pela mensagem. Quantas vezes nesses programas onde eu vou, nos próprios bastidores da Rede Globo, onde às vezes eu fui para participar de um programa, a Fátima Bernardes mesmo, eu me lembro quando eu estive lá e o Rosa esteve também, em particular ela falou assim: padre, que qualidade musical tem esses meninos? Eu falei: pois é, e eu fico orgulhoso de ser padre e saber que esses meninos honram a qualidade da música.
E é assim que a gente vai quebrando os paradigmas. Então você de repente tem um filho adolescente, presenteia com um disco do Rosa de Saron. Uma música que Deus vai entrar pelas entrelinhas, sabe? Porque o meu grande objetivo com o CD Deus no Esconderijo do Verso é justamente falar de Deus com essa delicadeza, para que as pessoas possam percebê-lo através da beleza. É muito interessante, minha gente, quando a gente percebe que Deus pode ser noticiado sem muitos alardes. Claro, aqui na Canção Nova, por exemplo, nós vamos ter um acampamento. O discurso é rasgado, porque a pessoa que veio quer me ouvir. Então, quando eu tenho uma assembleia preparada para me ouvir, que veio aqui, viajou, sabendo que ali nós vamos tratar de maneira direta dos assuntos pertinentes à nossa conversão, não tem que ter meio termo, não. É a hora do querigma, do anúncio. Agora, a gente também vai ter a oportunidade de estar em outros ambientes, onde Deus vai ter que ser anunciado de maneira mais sutil. Não é que nós vamos ser hipócritas, não é que nós vamos abrir mão do que a gente acredita, não é isso não. É que nós vamos ter ali a astúcia e a esperteza das serpentes. É que foi Jesus mesmo que falou, né? Sede simples como as pombas e espertos como as serpentes. É isso. Às vezes nós vamos ter ambientes em que nós estamos que são altamente contrários a nós. Mas de repente você tem a oportunidade de falar alguma coisa, de propor um equilíbrio daquilo que está sendo refletido. Então, às vezes, um disco como esse, é igual eu também tenho tenho testemunhos muito bonitos de filhos que falaram: padre, eu dei o seu DVD No Meu Interior Tem Deus ao meu pai. Por quê? Porque ele gosta de música sertaneja. E ali o senhor regravou clássicos da música sertaneja, que falam muito de família, que falam de valores que nós precisamos resgatar. Agora, se eu falasse para o meu pai, vou lhe dar um DVD de padre, ele não ia querer assistir. Ele ficou curioso por causa das músicas. Só que entre uma música e outra tem uma palavra, tem uma reflexão, e ali Deus joga a sua isca. É igual literatura. Tem muita coisa que eu escrevo, por exemplo, o livro Orfandades, que está nesse pacote, não é um livro para ajudar ninguém. Não, um livro que eu escrevi de crônicas, são contos, né? De situações humanas absolutamente normais. Agora, é claro que Deus está costurando todos os bastidores do escrito. E ali, muitas vezes, uma pessoa, pelo simples fato de sensibilizar a alma com um texto, com uma leitura, Deus já começa a ter espaço no coração da gente, daquela pessoa, na vida daquela pessoa. Então, muitas vezes, nós precisamos ter essa delicadeza do discurso. Volto a dizer, em muitos momentos nós temos que ser diretos, mas em muitos momentos nós temos que ser delicados na apresentação da nossa proposta, porque senão a gente expulsa as pessoas. Tem de ser aos poucos, com muita gente, igual na sua casa. Às vezes você tem dificuldade com os seus filhos de evangelizá-los, é por isso. Você quer fazer com o seu filho o mesmo discurso que você faz com a sua amiga lá no grupo de oração, não vai adiantar. O seu filho não entende da mesma maneira. O discurso tem que ser outro. Os padres sabem muito bem do que eu estou falando. Se eu vou fazer uma missa para o apostolado da oração, eu posso usar uma linguagem, mas eu não posso usar a mesma linguagem quando eu vou falar com as crianças. Eu não posso ficar falando da mesma maneira como eu falo com os adolescentes, como eu falo com os adultos. Então eu vou dar uma palestra numa universidade. Eu tenho que ter um discurso específico para aquele grupo que vai me ouvir. Eu posso até, como padre, dar uma palestra para um grupo de ateus. E lá eu falar de valores cristãos sem que eles percebam que eu estou falando de valores cristãos. Ou a vida humana, ela é tão cheia de belezas, ela é tão cheia de oportunidades para que a gente fale dela. Eu costumo dizer isso, gente, e às vezes sou até mal entendido. Nós estamos muito carentes como humanidade. Estamos carentes de valores religiosos, sim. Mas antes de estarmos carentes de valores religiosos,
nós estamos muito carentes de valores humanos. Amor, respeito, verdade, honestidade. Tudo isso tem dimensões religiosas. Mas eu não preciso acreditar em Deus para ter o compromisso ético de ser honesto. O simples fato de ser humano já é meu compromisso com a humanidade. Então, nós podemos falar disso em qualquer lugar. Vá frequentar esses meios seculares para você ver como as pessoas são carentes e necessitadas desse discurso. E é o nosso papel. São Paulo fez isso no seu tempo. Ele visitou os Areópagos, ele esteve lá onde a sociedade estava reunida. Ele foi lá onde tinha os teatros na época, os shows, o divertimento da sociedade. Ele ia lá, entrava lá no meio e dava um jeito de pregar o Evangelho. E é claro que São Paulo utilizava-se de todo o seu conhecimento para fazer o que ele fazia. Ele não era bobo, não. Se ele ia falar com os gregos, ele falava na linguagem que os gregos sabiam entender, com elegância, com astúcia. Agora, se ele também tinha que conversar com os mais simples, é claro que ele falava de maneira simples com aquele povo. Porque nós não podemos perder a oportunidade de colocar Deus na história. Sem ranço, sem enjoamento, sem o peso muitas vezes das nossas arrogâncias, não. Propor a leveza que o Evangelho proporciona em nós, cada vez que nós assumimos aquele valor. Porque muitas vezes nós queremos apresentar o Evangelho como um peso. Não, a gente tem que apresentar o resultado que ele traz em nós. Antes de você falar das restrições, fale das possibilidades. Com seus filhos é assim. Deus torna o coração humano mais bonito. Por quê? Porque Ele nos incita a buscar diariamente a beleza de cada dia. Então não tem como dar errado. E até nos fortalecendo para que quando as coisas derem errado, a gente ser capaz de suportá-las.